Já imaginou um lugar onde tudo pode coexistir em perfeita harmonia? De 5 a 9 de dezembro de 2022. Aprenda uns com os outros em vários diálogos transnacionais. Para juntos alcançarmos um planeta regenerado, é preciso que todos reflitam sobre a importância de se ter comportamentos e ações equilibradas para um mundo melhor. O Festival Conhecendo os ODS Latin América. Separe um espaço livre para você aprender com os maiores líderes do mercado. Em uma imersão transformadora que nasce através dos 5 P's para o desenvolvimento sustentável, pessoas, prosperidade, planeta, parcerias, paz. Participe e permita-se a trocar ideias inovadoras em busca de um planeta equilibrado. Olá, pessoal, tudo bem? Vamos trazer painel do Festival Conhecendo o DS, com muito carinho, trazendo aqui para vocês as expectativas, as versões e um pouco de cada história de pessoas aqui, né? Nosso palco agora é prosperidade. Que delícia de tema e que prazer falar sobre isso. Eu tenho 2 pessoas aqui comigo, muito obrigada pela presença, é o Bruno Lisboa, de Otaleve, muito obrigada pela presença, e Paty Barcelos também. A nossa dinâmica funciona da seguinte maneira: eu vou falar um pouco da mini bio de cada um, eles vão transcorrer sobre a história deles, trajetória, trazendo um pouco mais para vocês também sobre eles, né? Porque o que a gente importa aqui é conhecer as pessoas, né, de certa forma, para a gente trazer o que eles desempenham na sociedade em torno do Festival Conhecendo o 10. Depois, a gente vai ter a perspectiva deles para 2023, tá bom? Então, neste momento, nós vamos receber o Bruno Lisboa, como eu falei para vocês. Ele é diretor de comunicação Livre Para. Sou co-criador da agência social Good Livre Para, em Portugal. Que legal, viu, Bruno? Ele é embaixador do Pacto Climático Europeu. Ele acredita também no poder da comunicação, da criação e produção de eventos que compartilhem o bem, o inteligente, o justo e o responsável com os outros e com a natureza. Com essa pequena apresentação aqui, mas com certeza super ampla, eu quero que você transcorra suas palavras, por favor. Olá, Juliana, e olá a todo mundo que está nos assistindo. É muita felicidade estar aqui compartilhando um pouquinho da nossa jornada com vocês. Meu nome é Bruno Lisboa, de Otaleve. Eu estou falando hoje aqui de Lisboa, em Portugal. E eu nasci em Florianópolis e hoje trabalho aqui em Lisboa com o Livre Para, que é uma agência social good e uma produtora de conteúdos conectados com sustentabilidade e consumo consciente. Hoje estou vivendo muito a vida que eu sempre quis viver, e que é ter o meu trabalho, poder trabalhar com propósito, mas foi uma jornada para chegar até aqui, foi uma construção, que existiu um despertar. E esse despertar começou lá em 2015, em Florianópolis, quando eu participei do Social Good Brasil, de uma aceleradora social, e era um treinamento sobre como descobrir o terceiro setor, o setor B, e como poderia trabalhar, como é que existe trabalhar com amor, com propósito, com carinho. E nessa época eu trabalhava numa multinacional no Brasil, mas já não me sentia mais conectado com o que eu estava só querendo vender, vender e passar para frente. Sentia falta do toque de propósito, que eu me encontrasse com o que eu estivesse trabalhando, dedicando tanto da minha energia. Então, ao participar desse projeto piloto do Social Good Brasil, eu descobri que existe uma maneira de trabalhar com propósito e realmente levar uma vida sustentável, até financeiramente, trabalhando com o setor B e com o terceiro setor. Mas aquilo ali foi uma centelha que despertou em mim essa possibilidade, e eu estava na época fazendo essa experiência junto com, que na época era meu namorado, hoje é meu marido, o João Kraeski, e lá a gente então despertou e viu que a gente precisava descobrir mais do mundo para se inspirar. Então, felizmente, a gente teve a oportunidade de passar por um processo de desapego material, onde a gente vendeu o carro que a gente tinha em casa, eletrodomésticos, e saiu de Florianópolis, cada um com uma mochila no braço, nos ombros, e a gente começou a explorar o mundo, trocando moradia pelo nosso trabalho. O meu background é em marketing e administração, e o do João é em moda, em consumo, em marketing também. Então, a gente começou, aqui está em Portugal, foi o primeiro lugar que a gente veio, cada um com a sua mochila, trocando o nosso trabalho por moradia em alguns hostels. E daí a gente partiu de Portugal, fomos para a Itália, daqui fomos para o Sudeste Asiático, ficamos no Vietnã, no Camboja, na Malásia, Tailândia, até a gente teve a oportunidade de ir para a Austrália. Moramos um ano na Austrália
e sempre aproveitando sempre todas as oportunidades que a gente tinha para conhecer projetos conectados com sustentabilidade, com social e consumo consciente por esses países que a gente passou. Então, durante esse processo, foi muito interessante ver diferentes culturas lidando com o consumo, lidando com a cultura do consumo e também lidando com a natureza, como respeitar a natureza. Então, durante esses anos que a gente passou tendo essa oportunidade maravilhosa, que foi um privilégio, e nos fez despertar para o nosso privilégio também, porque a gente pôde sair da nossa bolha e encontrar diferentes realidades. Então, isso fez a gente também acordar muito do para onde a gente estava, quem nós somos e qual pode ser o nosso papel na sociedade. Então, com esse mix de inspirações e culturas diferentes, sempre com a pulguinha da sustentabilidade, do consumo consciente com a gente abriu o Livre Para, que é uma agência de consumo consciente, social good e de uma produtora de eventos sustentáveis. A gente começou vendendo produtos de consumo consciente, como escova de dente de bambu, canudos de metal, que aqui em Portugal eles falam palhinhas. Mas logo depois das primeiras feiras que a gente participou, começando a falar sobre o Livre Para, a gente percebeu que os produtos, na verdade, estavam sendo uma ponte de diálogo. A gente queria abrir diálogo sobre o assunto do que estava acontecendo com o clima, que estava acontecendo com o meio ambiente, e a gente percebeu que, então, na verdade, o que a gente quer fazer é comunicar e ajudar outras pessoas a se comunicarem. Porque a gente percebeu que as redes sociais e a internet, se a gente for olhar na nossa história, são relativamente novas para a humanidade. Então, é normal que a gente está tendo alguns percalços, especialmente até com as redes sociais, alguns problemas como a fake news, falta de informação, a má distribuição do acesso democrático à informação. Então, a gente percebeu que a gente poderia pegar o nosso background de marketing, comunicação, mais a nossa experiência de trabalho e usar a internet como uma ferramenta para o bem. Ser uma onda positiva na internet com o Livre Para. Então, o Livre Para, a gente se inspirou numa frase muito interessante que explica que existem dois tipos de liberdade. Quando a gente quer se ver livre de alguma coisa, ou a liberdade criativa, quando a gente está livre para fazer o que a gente quer. Então, a gente sentiu que fazia muito sentido com o que a gente estava vivendo e ter essa visão também mais leve do que é o nosso trabalho, nossa empresa, sendo que a gente se permite mudando com o tempo. Como eu falei, a gente começou vendendo produtos e quando viu, era comunicação que era o nosso olho brilhava. Então, a gente decidiu criar aqui em Portugal a nossa própria feira de consumo consciente, que foi a Feira Sentidos, e a gente levou a ideia para a junta da freguesia do bairro onde a gente mora, que é como dividido aqui em Portugal, existe o município, a prefeitura, depois as freguesias, que é em torno de 30, 35 mil pessoas que vivem nessas áreas. E a gente levou, então, a ideia da Feira Sentidos, que era levar para a praça da freguesia, do bairro, novas ideias de consumo consciente, inovação social, ONGs e associações e cultura para a praça, para tirar esse assunto só da internet e para tirar esse assunto somente das bolhas de Impact Hubs, de outras aceleradoras sociais, porque é importante que a gente mostre para a sociedade também, para a comunidade o que está acontecendo. Então, a gente criou essa feira, Feira Sentidos, e já foram 5 edições aqui em Portugal. Foram 4 aqui em Lisboa e uma em Cascais, que é uma cidade aqui vizinha de Lisboa, e sempre foi muito divertido ver esse encontro de pessoas, porque quando a gente fala de consumo consciente, das ODS, de sustentabilidade, acaba atraindo já um público que está interessado nesse assunto. Além de, quando é na rua, os curiosos que vão chegando próximo para ver o que está acontecendo. Mas eu também senti que foi uma maneira de agregar quem pensa igual a gente, no sentido de que a gente tem que levantar e fazer alguma coisa. As informações já estão aqui, já estão disponíveis para nós há décadas e a cada dia mais interessantes e mais fatos que a gente precisa levar em consideração nas nossas ações. Então, isso trouxe muita alegria para a gente, conectou com o propósito. Então, na nossa feira, nos nossos eventos, tinham produtos inovadores como tênis, sapatilhas feitas de plástico retirado do oceano. Tinha um momento onde tinha a troca de roupas, que era trazia sua roupa e trocava por outras que estavam disponíveis, como check-in, check-out de roupas, produtos veganos e biológicos, novas receitas de comidas saudáveis e além de atrações culturais, porque a gente também acredita que a sustentabilidade, a mudança de hábitos para o consumo consciente
é um agregador de várias tribos e de várias causas. Porque independente da causa que tu acredita, todo mundo vai precisar se adaptar ao que está acontecendo e mudar de várias maneiras. Então, é um trabalho de dentro para fora, que a gente acredita que a sustentabilidade pode ser um ponto em comum para todo mundo se unir e lutar por uma causa em comum, encontrando ali o momento certo e o momento bom de estar junto, né? Que eu acho que a gente precisa muito por vários motivos no planeta agora. Então, com o Livre Para, a gente teve a oportunidade de ajudar outras empresas também aqui em Lisboa a falarem sobre os seus produtos, como, por exemplo, a Maria Granel, que é a primeira mercearia biológica e a granel aqui de Lisboa, que também tem uma grande loja, Zero Waste. Então, a gente ajudou a tirar do papel algumas ideias de comunicação nas redes sociais, com eventos, com fotos. Então, foi mais uma vez a gente adaptando o nosso conhecimento que a gente aprendeu na faculdade, nos trabalhos, usando para o bem, para falar sobre esses produtos. Porque a gente também acredita que existem muitas maneiras agora da gente agir em prol do consumo consciente, da sustentabilidade e das ODS também, com as profissões que existem e as novas profissões que estão vindo. Porque ao mesmo tempo que a gente pode descobrir novas profissões que estão relacionadas à ação climática, a gente também pode adaptar outras como marketing, como psicologia, para falar sobre ansiedade com o clima, com as mudanças climáticas. Então, eu acho muito interessante a gente falar até com a juventude sobre as possibilidades de teu trabalho na faculdade, de identificar como tu pode estar mais próximo à ação climática com o teu trabalho. Então, o nosso papel aqui em Lisboa tem sido ser portadores desse caminho, desses objetivos. Então, foi muito interessante porque aprendendo, conhecendo também as conexões entre o Brasil e Portugal, a gente aprendeu várias similaridades, várias maneiras como os dois países podem estar mais próximos para colaborar, sabe? O fator da língua é muito interessante, a gente conseguir se comunicar com emoção em português, o que já é uma grande coisa para falar sobre projetos de propósito. E aqui em Portugal existem muitas maneiras de passar isso para frente e na Europa também, como, por exemplo, nós somos, eu, o João e o Livre Para, embaixadores do Pacto Europeu para o Clima, que é um programa da Comissão da União Europeia para instigar cidadãos de várias áreas, empresas, associações, a falarem sobre o Green Deal e sobre sustentabilidade. O Green Deal, que é o pacto ecológico que toda a União Europeia assinou, os 27 países, com as mudanças necessárias para a diminuição das emissões de gás carbônico. Então, paralelo a outros combinados mundiais, né, como as ODS, também existem esses outros, do qual a gente pode também aprender. Então, para nós, ficamos muito orgulhosos de sermos brasileiros embaixadores do Pacto Europeu para o Clima aqui em Portugal. E com isso a gente vem também compartilhando, então, nas nossas redes sociais, os nossos hábitos, as transformações dos nossos hábitos para uns hábitos mais sustentáveis, os nossos eventos, as nossas palestras, as nossas rodas de conversa. Então, está sendo uma maneira de abranger um pouco mais o alcance da nossa palavra e usar as redes sociais para o bem, né? E tendo uma pitada de diversão em cima de todos esses assuntos, porque mudanças climáticas, ação climáticas, as ODS são assuntos que a gente vai continuar falando durante toda a nossa vida, toda a nossa geração, é o assunto da nossa geração. Então, como é que a gente não vai só sofrer quando falar sobre o assunto, porque existem motivos para a gente já estar preocupado e a gente precisar de ação? Então, a nossa estratégia do Livre Para é trazer emoção e diversão para o assunto, com música, com cultura, sempre com fatos, mas também achar como é que a gente pode, através da união, através da troca, a gente se divertir falando sobre esses assuntos e aprender e trazer mais pessoas para o jogo, porque a gente sabe que agora a gente precisa agir, não tem mais tempo só para receber informação e ignorar. Estamos descobrindo, através do trabalho, através de pequenas mudanças diárias, como que a gente pode fazer parte dessa mudança de costumes, de hábitos, além também da cobrança necessária que a gente tem que fazer para as lideranças e aprender a votar também, que é muito importante. Então, esses mais ou menos são os assuntos que a gente engloba no nosso dia a dia aqui no Livre Para. E eu, João, né, um casal LGBTQIA+, falando sobre sustentabilidade, também é uma maneira de mostrar que essa comunidade pode pertencer mais ao assunto, pode tomar novas iniciativas e mostrar que existe também um grande mundo de união que pode ser feito em prol dessas mudanças e dessa realização de que juntos somos mais fortes.
Então, quem quiser seguir o Livre Para nas redes sociais, é só procurar o @livre_para ou livrepara.com. Vai ser um prazer. Quem quiser acompanhar um pouco da nossa jornada aqui em Portugal. E, para concluir, queria compartilhar que a gente também, então, trabalha aqui em Portugal com a RUT Portugal, que é uma associação de proteção e limpeza ambiental. A gente, nesses 4 anos, fez diversas limpezas de praia, ações em escolas, sempre trazendo o propósito do cuidado e do carinho com os oceanos. Foram centenas e milhares de lixos e resíduos retirados das praias durante essas ações nos últimos 4 anos. A RUT Portugal nasceu, na verdade, lá do Brasil, porque existe RUT Brasil há mais de 11 anos, e a gente abriu aqui a associação em Portugal. Então, com o Livre Para, a gente ajuda na comunicação da RUT Portugal, assim que as coisas se unem. Mas é a nossa ideia também de ter um momento de ação, de ir lá na praia, de falar com as crianças e botar a mão na massa também, que eu acho que faz parte. O voluntariado também é muito importante nessa nossa trajetória, para a gente também ter esse lado de, ok, estou depositando um lado de mim só para ajudar. Então, muito obrigado, Juliana, pela oportunidade. Espero que o evento esteja acontecendo de uma maneira muito maravilhosa, com tantas pessoas incríveis de vários lugares do mundo e do Brasil compartilhando seus caminhos. E muito obrigado. Nossa, Bruno, sou suspeita a falar. Foi muito interessante conhecer, além de amar Portugal, é muito legal saber que você está, né, nesse país tão carinhoso e tão presente em várias ações também, tão presente na vida dos brasileiros, né? Isso faz totalmente diferença. E na área da comunicação, como jornalista, fico muito feliz de tê-lo aqui. Muito obrigada pelas suas palavras. Vou dar andamento aqui, porque vai ser maravilhoso conversar com ela também, que é a Paty Barcelos. Aqui, olha isso, ela é consultora de inovação com foco em mídia integrada, governança de dados, novas tecnologias, lideranças do futuro, sistemas regenerativos, justiça social e climática. Atuou em agências e veículos digitais, criando estratégias de comunicação integrada para grandes marcas. Vou citar algumas para vocês. Olha, Coca-Cola, Unilever, Absolute, Fiat, TIM, Santander, Natura &Co, Bayer. Como professora e mentora, ela já colaborou em instituições como a ESPM, Senac, Fundação Impacta e Social Media Week. Foi presidente e curadora do Comitê AdTech e Data do IAB Brasil. Empreende socialmente um projeto de viagem e experiências transformadoras. Já vamos seguir também, ó, Dreamcatch BR, tá? É o BR no finalzinho. Depois a gente vai ter uma ediçãozinha e você já vê direitinho, você já vem direitinho para seguir. Além de atuar em rede na Pulsar, que é a Somos Pulsar, apoiando organizações e negócios em transformação. Já quero conhecer toda essa parte. Por favor, Paty, com você. Olá, pessoal. Muito obrigada, Juliana, pela apresentação, pelo carinho. É um prazer estar aqui compartilhando minha história com vocês. Meu nome é Patrícia Barcelos, eu sou uma profissional de mídia digital. Trabalhei por mais de 20 anos em grandes agências, cuidando de marcas como Coca-Cola, Absolute, Itaú, e entre outras, Unilever. Trabalhei também no lado do cliente, na parte de ciências de dados, trabalhei na Bembev e acabamos de fechar um projeto de padronização de mídia digital no mundo. Mas eu sou uma buscadora. Eu sempre fiquei incomodada com o mercado publicitário e a forma com que os clientes trabalham, que é uma forma muito pouco sustentável e que não é mais compatível com a nossa realidade. Isso fez com que eu saísse do mercado e fosse respirar outros ares. Então, eu fui para a Índia, onde eu morei por mais de um ano, também no Nepal, fui buscar por espiritualidade, por entendimento, por conexão com a natureza. E nesse processo eu empreendi um projeto social chamado Dreamcatcher Brasil. A Dreamcatcher, ela é uma empresa de viagens transformadoras e desenvolvimento humano. A gente conecta 3 pilares, que é a natureza, comunidade, cultura local e o... Ai, gente, só um pouquinho, vou começar de novo. A gente... 1, 2, 3, né? A Dreamcatcher, ela conecta 3
pilares: natureza, espiritualidade, comunidade e cultura local. A gente leva pessoas para a floresta amazônica, no Acre, em tribos como Iaonauá, Runicuim. Já levamos pessoas para o Havaí, para conhecer a cultura Kahuna, e também para a Índia. E dentro desse processo, eu acabei me conectando com as ODS e com algo que eu sempre originário. Dentro desse contexto, eu acabei ganhando uma bolsa em Cambridge e fiz um curso chamado Skills for Green Transition, que abriu minha cabeça, e acabei de desenvolver um projeto chamado Ads for Climate, onde a gente trabalha com regeneração desse mercado publicitário. Então, como que a gente pode pegar parte da verba dessa mídia e reinvestir em associações, em instituições que estejam alinhadas com as ODS, principalmente com a ODS 11 e a ODS 12. Então, nesse momento, a gente está buscando novos parceiros para que a gente possa implementar esse projeto no Brasil. E, em paralelo a isso, eu sou uma consultora de inovação em mídia. A gente trabalha buscando novas formas das empresas realizarem seus projetos de comunicação de uma forma mais sustentável e regenerativa. A gente vem de uma era de desconexão, onde a gente tem visto desconexões de diversos níveis, como da natureza, do ser com a natureza, do lado direito do cérebro, do lado esquerdo, do masculino, do feminino. E agora a gente está tendo esse chamado para a gente integrar tudo isso. Então, a gente vem saindo dessa jornada de desconexão para uma era de conexão e de regeneração. Entendam hoje como criar produtos que sigam a lógica da vida. Como que a gente consegue ter produtos que tenham começo, meio e fim? Como que a gente pode trazer mais circularidade para todo o processo e toda a cadeia produtiva? E fora isso, nada disso adianta se a gente também não olhar para dentro do nosso coração e regenerar o que está em desequilíbrio dentro da gente. Então, essa busca por conexão não é uma busca pessoal somente, é uma busca planetária. A gente precisa se conectar com todo o ecossistema que está em sofrimento e, consequentemente, o planeta também, e a gente comece a criar produtos que tenham uma lógica diferente. Não podemos mais pegar e desenvolver produtos que exijam de combustível fósseis, que exijam trabalho escravo e todos os outros problemas que nos trouxeram até onde estamos hoje. Então, nesse caminho, eu também me formei como Climate Leader no projeto do Al Gore. Sou mentora do projeto Al Gore, também já mentorei uma turma de novos líderes climáticos e vejo cada vez mais a oportunidade da gente conseguir trabalhar numa área que possa deixar um legado positivo para o planeta. O que mais me incomodava na área da publicidade é que eu não via o propósito de regeneração além do blue washing e do green washing diário. Tem visto mais e mais. Então, porque realmente é uma mudança disruptiva. Não podemos mais continuar fazendo os negócios como a gente fez e que nos trouxeram até esse momento de crise climática. Precisamos trazer mais e mais pessoas para
regenerar esse planeta para essa transição verde. Então, temos diversas áreas que eu poderia falar aqui, mas a gente ainda vai poder se aprofundar mais para frente. Mas o que eu quero deixar bem claro é que existem muitas iniciativas que estão precisando de bons profissionais para que a gente consiga, juntos, fazer essa transição. E é além da gente separar o nosso lixo, é além da gente consumir menos, é além da gente pedalar mais, é uma transição que não tem volta. Enquanto antes a gente mudar o nosso mindset e a forma que a gente faz as coisas, que a gente cria produtos e principalmente como a gente divulga, como podemos trazer novas formas de pensamento na cadeia produtiva, sem que os acionistas percam a esperança nos seus negócios, achando que não terá mais jeito ou não terá mais lucro. A verdade é que não existe mais lucro se esse lucro não for verde e sustentável para todos. E hoje as empresas estão sendo chamadas para que elas consigam criar novas formas, inclusive de tratar os seus stakeholders e também seus funcionários. Precisamos estar juntos nessa luta. Essa luta é uma luta do planeta. E precisamos ir além do greenwashing e do bluewashing, olhando para a verdadeira forma de se fazer negócios. Eu espero realmente que essa palestra e que esse festival sirva de inspiração para os principais líderes de todos os países que estarão nos assistindo, olhar para dentro de si e da sua empresa e pensar como eu posso fazer a diferença nessa transição verde. Eu garanto que existem diversas oportunidades e estamos precisando de profissionais qualificados e despertos para que a gente faça essa transição da forma mais rápida e serena possível. Tá, temos a faca e o queijo na mão. Precisamos realmente olhar e desconectar do passado e criar um novo futuro que será relevante não só para as empresas, para os seres humanos, mas principalmente para o planeta, que está sofrendo com a extração de combustíveis fósseis e entre outros problemas que a gente vem assistindo. Então, eu fico muito feliz de estar aqui presente e coloco à disposição de vocês no meu @PatiBarcelos e também no LinkedIn como Pati Barcelos, para que a gente possa abrir essa conversa, para que todos possam ajudar e estar... Ok. Precisamos... Um, dois, três. Então, eu fico muito feliz que estejamos aqui conversando sobre isso e que possamos, a partir das nossas experiências pessoais, transformar o planeta. Não é sozinho que conseguiríamos fazer essa transição. Estamos todos juntos nesse barco. Pati, você também, né? Super da área da comunicação, trazendo essa visão de futuro também, novas tecnologias, adorei realmente conhecer. Como eu falei para vocês, agora eu passo para os dois a visão de cada um para 2023, ainda mais que estamos falando aqui de prosperidade, o que cada um vislumbra na sua área, né? Trazendo isso para a gente nesse dia a dia, mas o que cada um tem visto para 2023, o que tem pleiteado, o que tem feito. Por gentileza, eu vou começar pelo Douglas, por favor, que a gente acabou... Douglas, desculpa. Pelo Bruno, que a gente acabou conversando. Por favor. Obrigado, Juliana. Foi muito bom escutar a Patrícia também. Adorei conhecer um pouco mais da tua jornada. E são eventos assim que a gente se emociona ao escutar outras mensagens, ou porque a gente se encontra na mesma palavra, na mesma fala, ou porque a gente se inspira em quem está compartilhando. Então, acho que para 2023 eu quero levar esse sentimento de esperança,
né? Esse 2022 foi um ano intenso, foram os 3 últimos anos, foram anos que exigiram muito de a gente olhar no espelho e refletir sobre o que a gente quer ser daqui para frente, o que a gente quer fazer, e tá claro já que a gente precisa agir e tá com tudo na mão. Como a Patrícia falou, a gente está com a faca e o queijo na mão, agora só depende de nós, porque a Terra vai continuar aqui girando, mesmo se não tiverem os humanos da maneira saudável que tem. Mas é para manter essa maneira linda e saudável, exuberante, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Como uma maneira de agradecer também por fazer parte desse sistema. E a gente aproveitar essa oportunidade como humanidade para continuar na evolução, né? Sempre foi tão presente na nossa história a curiosidade de fazer acontecer, de descobrir novas maneiras, de descobrir novos caminhos. Por que a gente não usar isso para essa jornada de regeneração? Né? Então, foi o que a gente falou sobre novas profissões que estão sendo ressignificadas, como que a gente pode usar as plataformas de comunicação e as redes sociais para fazer o bem e para a gente trazer mais pessoas para esse entendimento de que a gente precisa mudar para o nosso próprio bem. Então, para 2023, eu acho que a palavra prosperidade cabe muito, porque prosperidade não é só sobre riqueza material, é sobre riqueza de informação, sobre riqueza de amor, sobre riqueza de possibilidades. Então, espero que em 2023 a gente acredite nesse potencial de prosperidade que a gente vai ter com esses anos de luta mesmo e de mudanças e de novos desafios, é a caminho de uma prosperidade, mas uma prosperidade global. Porque como eu vou me sentir feliz e próspero sabendo que meu vizinho está em sofrimento, né? Está passando por dificuldades, por consequências do mau uso de tecnologias que nós mesmos desenvolvemos. Quem vai sofrer primeiro? As pessoas que não têm o privilégio de poder estar num lugar seguro, não têm o privilégio de ter acesso à saúde. Então, é uma questão também da gente aprender que só em comunidade a gente vai sentir que a prosperidade é real. Então, para 2023, o nosso objetivo vai continuar sendo aumentar a ponte entre Portugal e Brasil, para que a gente possa trocar mais informações, trazer o assunto do autoconhecimento para a sustentabilidade, que a gente acha que é muito importante, eu acredito que é muito importante a gente trabalhar cada um de nós, e o sentimento em família, depois o sentimento no coletivo de um bairro, depois do estado, do país, esse sentimento de pertencimento numa luta, acho que vai fazer muito sentido. E a gente vai agora em janeiro lançar, o Livre Para vai lançar uma campanha aqui em Lisboa de consciencialização ambiental. Vão ser 3 meses de conteúdo em uma revista e em vídeos nas redes sociais, onde a gente vai conectar, falar sobre limpeza urbana, sobre como na nossa comunidade a gente já pode fazer a diferença, o que já está disponível para a gente fazer aqui em Lisboa, por exemplo, como os compostores comunitários, como as hortas comunitárias, como sistemas de recolha, separação de lixos, contentores, porque tem muita coisa que já está disponível, mas a gente precisa que as pessoas experimentem fazer o que já está disponível. Então, a campanha vai ser para dar uma instigada na autorresponsabilidade das famílias aqui em Lisboa. Então, vai ser uma campanha interessante. A gente também vai estar conectando com diversas ODSs para trazer para o tema também. E a vontade de continuar compartilhando e ajudando outras marcas, ajudando outras associações e empresas a entenderem que só vão ganhar trazendo o assunto sustentabilidade real, sem greenwashing, porque os consumidores estão ficando cada vez mais exigentes quanto ao qual o impacto do nosso consumo. Então, a gente quer continuar trazendo esse tema atrás de novas inovações, um pouco redundante, mas sim, porque a gente está sempre atrás de novidades para esclarecer alguns temas que a gente ainda precisa se unir. E eu acho que prosperidade também, eu acredito que é a possibilidade de união. E a gente conseguir aprender através da comunicação, através das redes sociais, de projetos e de viagens também, porque viagem junta muito, né? A gente sai da nossa zona de conforto quando está num lugar novo e parece que expande um pouco a nossa percepção da realidade. Então, realmente, eu acho que, Patrícia, o projeto que tu comentou de viagens com propósito é fantástico, foi o que me transformou, então eu aconselho a outras pessoas também seguirem, experimentarem esse caminho. Mas o que eu digo de conexão com a comunicação é a troca. Para a gente ter prosperidade, a gente vai precisar aprender a trocar mais, a escutar o que outras comunidades, outros países têm para oferecer e também
trocar informação e oferecer informação e dados e projetos e ideias, porque nesse mundo globalizado vale a pena a gente aproveitar dessa globalização para o bem, não só para o lucro, mas também para a prosperidade geral. Então, espero que em 2023 a gente continue falando muito sobre as ODSs, que sejam temas mais presentes no dia a dia das crianças, da juventude, que a gente encontre maneiras divertidas de gamificar esses caminhos, esses aprendizados, porque a gente vê uma geração toda cresceu com maravilhosos tipos de jogos, videogames, como a gente levar essas informações para o mundo jovem de comunicação, que é os jovens, são jogos, que é as redes sociais, novos aplicativos, redes sociais que possam surgir, mas sempre com essa visão de como é que a gente pode conectar com o caminho da regeneração, porque é o que a gente está vivendo e a gente vai continuar nessa jornada, e quanto mais pessoas no jogo, melhor. Então, convido todo mundo que está assistindo hoje a gente a ir atrás de assuntos, passar por 3 fases interessantes para concluir, que é despertar, inspirar e ser. O despertar é quando tu descobre um assunto e um mundo pela primeira vez. E, opa, existe esse mundo de trabalhar com bem, de falar sobre regeneração. Daí passa para a segunda fase, que é se inspirar. Começar a ler, ver vídeos, livros, filmes, documentários que falam sobre esse assunto que te despertou, começar a se inspirar. Para finalmente chegar na fase do ser, que é a hora de botar a mão na massa, a hora de levantar e ser o que tu aprendeu, se inspirou e despertou, e botar para o mundo mesmo, para a comunidade, a tua verdade, que só vai vir a agregar. Bruno, excelente perspectiva. Obrigada, viu, pela sua participação. Paty, agora dando andamento para você nessa sequência, por favor. Bom, gente, eu fico muito feliz de compartilhar esse momento com vocês. Eu acho que para 2023, quando a gente fala em prosperidade, a gente precisa falar em justiça social, porque com a crise climática, os mais afetados serão os menos favorecidos. Então, eu venho pensando muito como inovação precisa virar política pública, né? A gente trabalha com muita inovação, a gente vê no mercado de comunicação, muitas verbas são mesmo, depois de tanto entendimento, tanto inovar de verdade, é quando a gente consegue fazer com que essas inovações virem uma política pública de benefício geral. A prosperidade, ela só é completa quando compartilhada. E hoje, se tem pessoas sofrendo, o nosso corpo está interconectado com elas. A gente precisa que todos os seres sejam felizes em todos os lugares. E aí eu gosto muito da palavra regenerar, porque a regeneração, regenerar nada mais significa do que criar as condições propícias para que a vida se renove continuamente, transcenda para novas formas e floresça em meio a condições de vida em constante mudança. A gente está mudando o tempo todo, o planeta está mudando e a gente precisa mudar junto. E nós estamos vivendo um momento incrível na humanidade. Acabamos de sair de uma pandemia, tivemos tanto tempo para pensar e chegar ao entendimento de que todos estamos conectados. Então, estar vivo nesse momento é uma grande oportunidade de mudança, de disrupção para as novas gerações, para as crianças que estão vindo muito mais conscientes do que precisa ser feito. Então, vamos transformar e regenerar agora, porque não temos mais tempo. E não podemos deixar tudo para que essas crianças resolvam por nós. A gente precisa começar agora, a partir do nosso consumo. Então, para 2023, o que eu quero é inspirar novos atores para que eles consigam, dentro de suas comunidades ou dentro de suas empresas, enfrentar as primeiras fricções, né? Porque falar de natureza em meio de negócios e dinheiro
a gente está tão preso quando está dentro de uma empresa, tão preso em meta, que a gente não tem nem oportunidade de olhar o que está acontecendo. E uma empresa, hoje, tem uma oportunidade de ter uma pegada climática muito grande, muito positiva, se realmente sair desse lugar do greenwashing, do bluewashing, trazer a inovação de forma que seja para todos, que seja transformada numa política pública, que seja de acesso para todos e trabalhando com justiça social, porque sem justiça social a gente não vai conseguir equilibrar esse planeta e apaziguar essas comunidades que serão deveras afetadas. Então, eu fico muito feliz de estar aqui, de estar falando de ODS. Eu acho que a ODS hoje são os principais pilares que podemos ali criar diversos produtos, diversas oportunidades e muita prosperidade, porque não é voluntariado, é a gente trabalhar mesmo e para mudar o nosso planeta. Que coisa mais linda! Eu acho que toda a minha carreira eu busquei por esse momento, que é utilizar tudo que eu aprendi, porque a gente não deixa de ser comunicadora, a gente está comunicadora, ou está líder climática, ou está ativista, então a gente poder integrar tudo que a gente é e trazer essa força interna para que, a partir da minha prosperidade, seja intelectual, física, emocional, financeira, isso é prosperidade. E a minha prosperidade, ela só vai ser completa se todos estiverem usufruindo desses recursos de forma positiva. Quando a gente coloca o pé na areia, quando a gente coloca um pé numa grama, a gente lembra de onde que a gente veio, a gente lembra quanto é necessário a gente manter a terra viva, porque sem ela, como o Bruno falou, o planeta vai continuar girando e a gente vai embora. Mas quem fica? Como que fica? Né? Como é que ficam as nossas partes aqui? Né? Nossos ancestrais todos estão rezando para quem esteja agora liderando projetos e que possam olhar para isso e olhar para o todo, possam regenerar essa terra, criar condições propícias para que a gente se renove continuamente, sem tanta dor, sem tanta, sem tantos vírus, sem tanta pobreza, assim, de poder estar viva nesse momento e ser parte dessa transformação. E se eu puder inspirar uma única pessoa a fazer parte dessa transformação junto comigo, eu acho que a minha missão já foi bem sucedida, mas um é pouco, a gente precisa de um time de oradores. Então, muito obrigada Bruno, muito obrigada Juliana, muito obrigada pessoal do festival, das ODS, para a gente ter essa oportunidade de conversar de coração aberto mesmo sobre o que está acontecendo e trazer esse olhar, um olhar mais carinhoso para o outro, né? Principalmente para os que estão precisando mais do que a gente. É verdade, é muito bom escutar outras pessoas falando e trazendo o sentimento de inspiração e de emoção para essas conversas, né? Porque é uma mistura do fato, da ciência com emoção e com o nosso intelectual que vai fazer isso acontecer. Não dá para separar mais, porque a gente também evoluiu como ser humanos até no sentimento de trabalho. A gente não quer mais trabalhar, sabe, preso no escritório sem ver a luz do sol e com que dali só sai um produto, né? Acho que a gente quer se sentir pertencido no trabalho também. Isso está sendo uma jornada que, aos poucos, a gente vai despertando, porque nem todo mundo tem oportunidade de já começar a mudar. Tem outros caminhos, outros processos, e quem já despertou, já está trabalhando com isso, que trate de trazer mais pessoas e crie oportunidades. Acho que também é muito legal
a gente passar a mensagem para quem já trabalha com sustentabilidade, consumo consciente, esteja ciente da importância de abrir espaço para novas pessoas virem para o jogo também, né? Com certeza, Bruno, as pessoas não querem mais trabalhar em organizações burocráticas que sugam a alma da gente. As pessoas jovens, principalmente, querem estar em um ambiente que seja criativo, excitante, potente, cheio de propósito, principalmente apaixonado. E eu acho que a mudança climática, essa transição verde, está abrindo novas formas de trabalho para esse pessoal que realmente sente que pode fazer muito mais do que simplesmente criar produtos que não sigam mais a lógica da vida. Isso vai nos esvaziando por dentro. Então, é isso. Eu quero muito que as pessoas potentes, cheias de propósitos e apaixonadas possam encontrar organizações que possam aproveitar o máximo dos talentos para essa transição verde. Eu tenho Então, certeza muito que obrigada. eu tenho certeza que essas pessoas que estão atrás vão ser muito bem acolhidas por outros projetos, empresas que já trabalham com consumo consciente, com sustentabilidade, vão ser acolhidas. Então, quem tem vontade de ir atrás, vai nessa. Com certeza, Paty. Nossa, eu tenho certeza que as pessoas vão pegar realmente essa parte e vão colocar adiante pelos próximos, se não já estão fazendo, né, na torcida. Quero agradecer imensamente a participação do Bruno. Bruno, obrigada, viu? Muito interessante conhecer sua história, trazer um pouco mais essa vertente da comunicação para a gente. Obrigada. Então, Juliana, muito obrigado mais uma vez. Foi um prazer participar dessa conversa e falar sobre prosperidade, sobre propósito. Patrícia, foi um prazer te conhecer também. Adorei, me inspirei com a tua fala. Espero que a gente possa manter contatos depois daqui e viajar pelo mundo aí, aprendendo o que tem de bom dentro da humanidade, né? E eu queria compartilhar que eu me sinto tão bem com o trabalho que eu faço hoje em dia. Não quer dizer que não seja desafiador, que não tenham dias difíceis, porque trabalho é trabalho, né? Que jornada na nossa vida não tem seus altos e baixos, seus caminhos, mas o resultado das ações, os resultados dos projetos, os resultados dos eventos sempre me traz um sentimento de muito preenchimento, de felicidade. E eu acho que isso eu queria passar para as pessoas, que trabalhar com propósito, para o bem comum, seja da natureza, do ambiente, das pessoas, da sociedade, traz uma recompensa espiritual, de como tu interpreta, mas traz uma recompensa emocional muito boa, que eu nunca encontrei trabalhando com outros trabalhos que não tivesse a ver com o meu propósito. Então, a minha mensagem é: faz bem fazer o bem, faz bem trabalhar com o bem, e vai ser um prazer também convidar todos vocês a seguirem o Livre Para. A gente está no Instagram como livre_para ou livrepara.com, ou me procurar lá no LinkedIn, Bruno Lisboa de Otaleve. E foi ótimo estar aqui com vocês. Muito obrigado, um bom evento para todo mundo e que pessoas saiam inspiradas e prontas para fazer acontecer. Obrigada mais uma vez. Paty, você é sensacional também, super currículo aqui, várias empresas trazendo todas essas partes tão importantes, né, nessa cadeia que nós temos do andamento. Muito obrigada, viu? Gente, eu fico muito feliz também de compartilhar esse quadro com o Bruno. Muito obrigada, Juliana, e todo o pessoal da produção. Eu espero que as nossas conversas inspirem mais e mais atores para virem com a gente mudar a situação que a gente está vivendo hoje. E falo isso de coração mesmo, porque muitas vezes a gente fica travado pensando, olha, para onde eu começo? Comece agora, comece com o que tem, comece porque com qualquer coisa que você se sinta, porque quando passa o caminho se abrirá. Então vai mostrando o seu brilho, porque não existe nenhum benefício para o mundo se você não brilhar agora. Não existe, ninguém ganha, nem a gente, nem o planeta, nem as empresas ganham se a gente não compartilhar a nosso bem viver e a nossa vontade de mudar. Então, eu agradeço, me coloco à disposição. Então, Paty Barcelos, lá no LinkedIn,
para conversar, para palestra, para escolas, se precisarem. Estou à disposição. E queria trazer, para finalizar, uma frase do Sêneca, que fala que a verdadeira sabedoria consiste em não se afastar da natureza, mas em moldar nossa conduta de acordo com suas leis e modelos. Então, vamos aproveitar essa nova era, vamos ver como que, observando a natureza, como que a gente pode criar soluções para esse nosso mundo, sem deixar uma pegada tão grande, que a gente possa passar despercebido aqui nesse planeta e que o planeta possa se regenerar e, consequentemente, seus habitantes. Então, eu agradeço a todos, agradeço a produção, espero que esse evento espalhe muitas sementes do bem, do propósito e da prosperidade para todos que estão assistindo. Muito obrigada. Obrigada, Paty, obrigada mesmo. Gente, para vocês que nos acompanharam, nosso muito obrigada, né? O Palco Prosperidade é algo que a gente quer sempre, prosperidade nós queremos sempre, mas precisamos atuar em prol dessa prosperidade, que é isso que eles acabaram nos trazendo aqui também nesse painel, nesse palco sensacional. Eu já vou ficando com aquela saudade, né, gente? Porque cada pessoa que a gente conhece aqui, que a gente quer fazer parte do dia a dia dela. Mas muito obrigada para vocês. Continuem compartilhando o Festival Conhecendo os ODS. Até mais!